Falei, o que tem 2 miligrandos ao mesmo tempo aqui? Bom, gente, a aula está sendo gravada no A, aula dupla, né? Hoje é 30 de setembro, quarta-feira. Nós vamos iniciar corrigindo a tarefa, que eu acho que eu passei semana passada, na página 16, o exercício 5, que eu acho que eu ainda não corrigi. Se eu já corrigi, alguém me lembre aí, mas eu acho que ainda não. Bom, deixa eu ver aqui. Então, página 16, exercício 5. E aqui eu terceiro ano, limpar frame. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Aqui. Beleza. Bom, o exercício 5 na página 16. Deixa eu ver se eu consigo copiá-lo aqui. Eu já pego ele aqui. Ah, tá aqui. Aí foi. Só um instantinho que eu tô pegando a imagem aqui para jogar para a lousa, tá? Então, na página 16, exercício 5, nós temos essa função aí, né? Tem uma lei de formação ali. Vocês têm feito aí, foi difícil fazer esse? Página 16. Alguém teve dificuldade para fazer esse exercício? Toda função, ela remete para a gente um par ordenado, né? O par ordenado x e y. X e y. Então, quando o x pertence ao meu domínio, que é o eixo das abscissas ali, o eixo x na horizontal, e o y é a imagem que pertence ao contradomínio, que é o eixo das ordenadas, aquele eixo vertical que é o eixo y, né? Então, sempre pares ordenados aí relacionando dois valores, duas grandezas. Se o exercício fornecer para a gente o valor de x, você usa a lei de formação e calcula o valor de y. Se o exercício fornecer para a gente o valor de y, você usa a lei de formação e calcula o valor de y, de x. Tá bom? Então, olha na letra A aqui. Ele está dizendo quais são os elementos do domínio, ou seja, os valores de x, cuja imagem é igual a 3. Quando ele falou que a imagem é igual a 3, ele forneceu para a gente o valor de y. Então, eu vou usar a minha lei de formação para achar o valor de x. Então, olha só. F de x é o meu valor de y, igual a x ao quadrado, menos 5x, mais 9. E ele informou para a gente que o y vale 3. Portanto, x ao quadrado, menos 5x, mais 9, é igual a 3. Né? No lugar de y é o 3, porque ele disse que é o valor da imagem da função. Vou jogar esse 3 para o primeiro membro e deixar a minha equação igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 9 menos 3 igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Bom, e cair numa equação do segundo grau, como já era esperado. Gente, como eu tenho o valor de y, que é a minha imagem, ao resolver a minha equação do segundo grau, eu vou achar valores para x que tornam essa equação igual a 3, né? Se eu achar os valores de x ali agora,
ao substituir os valores de x que eu vou encontrar, eu teria que essa minha equação é igual a 3. E aí eu formo o meu par ordenado, né? Vamos lá, vamos terminá-la aqui. Quem calculou essa equação, quanto dá o valor de delta? 1. Isso. A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Vamos fazer ele aqui rapidinho. Vai. Delta igual a B quadrado, menos 4AC. Delta igual a B quadrado, menos 5, ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 6. Delta igual a menos 5 ao quadrado é 25 positivo. Menos 4 vezes 6, 24. Portanto, o meu delta é igual a 1. Fiz um pouquinho mais rápido aqui, que a gente já cansou de fazer esse tipo de exercício, né? Equação do segundo grau. Bom, vamos calcular os valores de x agora, que é o que me interessa. x1 menos b, aí eu tenho mais ou menos, antes do raiz de delta, eu vou começar com o valor positivo. Raiz de delta sobre 2a. Menos b. O meu b é menos 5. Então, fica menos 5. E esse menos com menos dá mais, né? Então, o 5 vai ficar positivo. Veja que eu já fiz direto aqui. Antes a gente fazia o passo a passo. Lembrando que é menos 5. Esse menos com menos vira mais. Mais raiz de delta. Raiz quadrada de 1. Porque o meu delta vale 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Fiz direto aqui. Dividido por 2a. A vale 1. 2 vezes 1, então, é 2. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2, 3. x2. A única diferença é que onde eu usei mais ali, eu vou usar o menos. Então, eu fico com 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 é 2. Ótimo. Até aqui não é para ter segredo, a gente só teve que relembrar aqui a equação do segundo grau. Achei os valores de x. Para esses dois valores de x aqui, se eu substituir na minha equação, lá na lei de formação, aqui, ó, no lugar de x, se eu colocar 3 ou colocar o 2, o valor de y vai ser 3. Ou seja, a minha imagem vai ser 3. E aí eu consigo formar os seguintes pares ordenados aqui, né? Quando x igual a 2, a minha imagem, 3. E quando x igual a 3, a minha imagem também é 3. Né? Tenho dois pares ordenados com a mesma imagem. Se eu pensasse no plano cartesiano, seria isso aqui, ó. O meu x é 2 no domínio e 3. E a minha imagem vai ser única. Olha lá, par ordenado, quando x é 2, a minha imagem é 3. Quando o meu domínio for 3, né, a minha imagem também será 3. E aí eu teria um gráfico constante aqui, né, uma função constante nesse intervalo aqui, porque se eu juntasse os dois pontos, seria uma reta constante. Dúvidas até aqui? Não. Não. Então, veja, resolvemos o exercício algebricamente e depois eu fiz aqui o gráfico para a gente visualizar como isso ocorre no gráfico, que é o importante, né? A gente, agora, porque resolver a equação do segundo grau, nós já fizemos um monte. O que interessa agora é conseguir jogar isso para o gráfico para analisar alguns comportamentos, né? Então, a parte algébrica aqui já é coisa que você já sabe. Então, a novidade é o gráfico. Bom, vamos ver a letra B. Na letra B, o mesmo exercício, ele pede o valor de f
de menos 6. Ou seja, ele já está dando para a gente, no meu par ordenado, o valor de x. Se ele está informando o valor de x, eu só tenho que calcular a imagem y. A minha lei de formação é a mesma. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 9. Olha lá, f de x é o valor de y, né? A função de x. Ele informou que o x, então, ó, menos 6. Então, onde tem x na minha lei de formação, eu coloco menos 6. Menos 6 ao quadrado. Menos 5, que multiplica menos 6. Mais 9. F de menos 6, que eu posso trocar por y também. Se eu não quiser mais usar o f de menos 6, eu uso o valor de y. Menos 6 ao quadrado fica 36 positivo. Menos com menos nessa multiplicação aqui dá mais. 5 vezes 6, 30. Mais 9. Y igual 69, 75. Então, olha só, o meu par ordenado, quando x vale menos 6, a minha imagem vale 75, ok? Se eu colocasse esse valor aqui no plano cartesiano, ó, eu já tenho aqui, vou trazer para cá, mais isso. Dois valores da letra A, né? X igual a 2 igual a 3. A minha imagem era 3. Eu tinha esses dois pontos aqui do item A, né? Aqui é a mesma coisa. Era uma função constante nesse intervalo. Agora eu achei outro par ordenado. Menos 6 para o valor de x e 75 lá em cima para o valor de y, né? Vamos pôr aqui 75. Então, meu par ordenado seria esse ponto aqui. Aí, olha que interessante já, que vai ser para a tarefinha que vocês fizeram ontem, né? Aqui, ó, eu já tenho uma função decrescente nesse intervalo. Nesse intervalo aqui, ó, eu teria uma função decrescente. E aqui ela é constante. Olha só, nos 3 pontos que eu achei, eu já tenho uma diferença na minha função. Uma parte que ela é decrescente e na outra constante. Não é bem assim que funciona, porque é uma equação de segundo grau, o gráfico é diferente, mas dá para a gente ter uma noçãozinha aqui apenas, tá bom? Ele está fora de escala aqui também, mas dá para a gente ter uma noção de como funciona no gráfico. Só localizar esses pontos no gráfico aí. Dúvidas? Nenhuma. Não, né? Beleza. Então, parte algébrica, todo mundo aí tem que estar tranquilo, seguro, não tem segredo. Só ali te deu o valor de x, acha o valor de y. Te deu o valor de y, acha o valor de x. Aí no item A, para achar o valor de x, precisamos usar Bhaskara, porque era uma equação de segundo grau. Agora foi só substituir os valores de x ali para achar o valor de y. Com os pares ordenados, eu consigo colocá-los no plano cartesiano. Vamos ver o item C agora. Vou usar aqui mesmo. No item C, ele já dá um número irracional para a gente, no lugar de x ali, né? F de menos raiz de 3. Alguém mandou uma mensagem para mim perguntando se menos raiz de 3 existe. O menos fora da raiz existe. O que não existe é isso aqui, ó. Menos 3 dentro da raiz não existe, né? Agora, como ele está do lado de fora, aí tranquilo, né? Está dizendo que o valor desse raiz de 3 aqui vai ficar negativo, né? É como se fosse assim, por exemplo, menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então menos 2. É a mesma coisa.
Bom, a função é a mesma. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 9. Agora o valor de x menos raiz de 3. Igual x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Menos 5 vezes x, 5 vezes menos raiz de 3. Mais 9. Se alguém se perder em alguma passagem, eu estou indo um pouco rápida, porque essa parte algébrica já está batidinho para a gente, aí fizemos muitos exercícios desse tipo. E era tarefa, então creio eu que a maioria fez, né? Estou indo um pouquinho mais alto. Mas se alguém ficar com dúvida em alguma passagem, me interrompa. Professor, não entendi o que você fez ali. Tá? Bom, então f de menos 3 vai ser o meu valor de y. Menos raiz de 3 ao quadrado. Lembrem-se sempre do conceito, né? Um número ao quadrado é ele vezes ele. Então, menos raiz de 3 que multiplica menos raiz de 3. Menos com menos na multiplicação dá mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. Né? 3 vezes 3, 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, menos raiz de 3 ao quadrado deu 3. Esse menos com menos aqui nessa multiplicação dá mais. Só um tiquinho aí que travou o meu computador. Aí, voltou. Menos com menos na multiplicação dá mais. Então, fica mais 5 raiz de 3. Mais 9. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Quintina acertou até aqui? Tá Acertei. Beleza. Bom, aqui eu somo os termos semelhantes. Y igual 3 mais 9 dá 12. 12 mais 5 raiz de 3. É um número irracional, paramos aqui. Tá? Ele não pediu para dar um valor aproximado nem nada. Portanto, meu par ordenado é quando x vale menos raiz de 3, o meu y vale 12 mais 5 raiz de 3. Professor, como que eu acho esse ponto no plano cartesiano? Como é um número irracional, você teria que ir por aproximação, né? Raiz de 3 é 1, alguma coisa. Aí você faria um cálculo aproximado e localizaria esse ponto no plano cartesiano, tá? Mas não vai ser necessário, por enquanto a gente não vai pôr números irracionais no plano, tá? Mas seria aproximadamente, a gente teria condições de calcular. Dúvidas nessa tarefa? Não. Ronaldo, pode Oi. colocar 17 raiz de 3? Por que 17? Não pode não. Não pode não. 12 mais 5 não. Não pode não. Porque é o seguinte, aqui você tem uma multiplicação primeiro, né? 5 vezes raiz de 3. Imagina assim, 12 mais, sei lá, 5 vezes 4. Vamos supor que não fosse raiz de 3 ali. Que operação você faz primeiro? A multiplicação. Você não poderia vir aqui e fazer assim, 12 mais 5, 17 vezes 4. Não é? A ordem das operações é a multiplicação primeiro. Então, você faria o quê? 5 vezes 4, depois mais 12. A mesma coisa ocorre ali. Você tem uma multiplicação ali, 5 vezes raiz de 3. Então, você tem que fazer ela primeiro para depois somar com 12. Então, ela para nisso. 12 mais... Entendi, então. Beleza? Ok. O que você poderia fazer era calcular um valor aproximado para a raiz de 3. 1,7, acho que dá. Se eu não me engano. Aí um valor aproximado, 5 vezes 1,7 mais 12. Aí pode.
Beleza? Gente, tarefinha de ontem. Eu vou puxar para outra luz aqui. Aqui. Todo mundo está vendo a minha luz aqui com a tarefinha de ontem, exercício 2? Sim. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma arrastada nisso. Aí. Ok. Então, ele pediu para construirmos um gráfico, né, colocar os valores e informar ali as relações. Deixa eu colocar os valores aqui primeiro. Ó. Vamos considerar que cada risquinho da minha malha quadriculada seja igual a 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, poderia ir, né? Se eu quisesse ir de 10 em 10, poderia também. 10, 20, 30, 40, 50. Eu colocaria a escala que eu quisesse, né? Poderia ir de 5 em 5, poderia ir de 100 em 100, vai do jeito que eu quero. Mas eu vou de 1 em 1. Do lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ou seja, todos os racionais ali, né? Por enquanto eu vou ficar nos inteiros. Para cima, no eixo Y, 1, 2, 3, 4. Para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai. Ok. Coloquei alguns valores ali. Menos 7. Agora eu vou construir o gráfico. Tenho meus valores ali no plano cartesiano. Vou construir o gráfico. Sei lá, vou fazer qualquer coisa aqui. Deixa eu ver o que dá para eu fazer. Deixa eu pensar ali. Vou colocar ele daqui, ó. Daqui até aqui. Beleza. Depois eu vou esticar ele para cá. Vou descê-lo. Vou para cá. Vou subir. Até aqui. Ok. Desenhei um gráfico. Qualquer um ali, do jeito que eu quis. Então, coloquei os valores e desenhei o gráfico. Não fazia parte da tarefa, mas eu vou perguntar para vocês agora, para acrescentar aqui. Qual é o domínio dessa função? Menos 7 a 11? Menos 7 a 11. Ou seja, são todos os valores para o qual o meu gráfico é definido no eixo X. Né? O domínio é o meu eixo X, né, gente? Então, olha lá, o meu gráfico, ó, ele vai de menos 7 até 11. Em todo esse intervalo aqui, ó, eu tenho valores de x definidos no meu gráfico. Ó. Ele vai até 11. Tenho valores definidos, ou seja, eu consigo achar um valor de x no meu par ordenado que de menos 7 até 11. A minha função se define nesse intervalo. Olhando o meu gráfico ali, o meu gráfico vai de menos 7 até 11. Portanto, eu vou escrever aqui, ó. Olhe no seu gráfico aí, ou no gráfico do colega que desenhou para você, e anote aí também o domínio de acordo com o intervalo onde o gráfico dele foi definido, né? O meu aqui, ó, foi definido para x maior ou igual a menos 7
menor ou igual a 11. Qualquer valor que esteja entre menos 7 e 11 pertence à minha função. Qualquer valor, né? Entre menos 7 e 11, para o valor de x, eu tenho um valor definido ali no meu gráfico. E a minha imagem? Menos 3 a 4? Ou menos 5? Menos 5 ou menos 3? Eu acho que é menos 3. O que você acha, Gustavo? Menos 5 ao 4. Menos 5 até 4? Bia? Não, menos 3 a 4. Menos 3. Bia? Menos 3 ou menos 5 ali na minha imagem? Eu não sei qual que está certo, mas os que eu coloquei são só os que apareciam. Isso. O resto eu coloquei para me localizar. Lívia Carnieri, a imagem vai de menos 3 a 4 ou de menos 5 a 4? Eu coloquei só os que apareciam também. Isso. Gente, o contradomínio são todos os reais, né? Olha, se eu quisesse subir mais o meu gráfico, eu poderia subir aqui infinitamente, né? Todos os reais, assim como o meu domínio aqui também poderia. Mas só me interessa, pelo meu gráfico, aquilo que está sendo definido pelo gráfico. Então, o meu domínio é de menos 7 até 11, e a minha imagem é aquilo que o gráfico definiu, que vai de menos 3 até 4. Ok? Então, essa é a minha imagem. O meu gráfico só é definido nesse intervalo aqui da minha imagem de menos 3 a 4. Tá bom? Então, o meu valor de y, ele está no intervalo de menos 3 até 4. Então, ele é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 4. Ok? Bom, então, definimos aí domínio e imagem. Eu quero agora onde ela é crescente, né? O meu gráfico aqui, onde ele é crescente? Qual é o intervalo? De menos 2 a 2? De menos 2 a 2. Você está fazendo o mesmo que... Fala, Gustavo. Entre o 8 e o 11? Entre o 8 e o 11, no eixo X, né? O que mais? Entre o menos 7 e o menos 4? Ok. Quintino, você falou menos 2, é isso? Sim, de menos 2 a 2. De menos Ou 2 é de menos 7 a menos 2, não sei. Menos 2 você está pegando no eixo Y ou no eixo X? Não, no X, menos 7 a 4. Isso, porque o menos 2 a 2 ali, no eixo X, é esse intervalo aqui, né? Eu não estou vendo a função crescente ali. É, sim, eu confundi. Depois eu vi no X, aí é menos 7 a 4, né? Olha só, olhando para o meu domínio aqui, o eixo X, nesse intervalo aqui que o Gustavo percebeu, e a Quintino agora também, de menos 7 até menos 4, o meu gráfico é crescente. Por quê? Porque se o meu X vale menos 7, o meu Y está aqui embaixo, o seu extremo, né? Ele vale menos 2. E quando o X vale menos 4, o seu ponto da imagem é lá em cima, que é 2 positivo. Observe que, então, no início do gráfico, que era menos 7, era um valorzinho pequeno lá embaixo, e ele vem subindo até chegar em 2 positivo. Então, observe que nesse intervalo, então, de menos 7 até menos 4, a minha função é crescente. O valor aumentou, ó, ele saiu de menos 2 para 2 positivo, os extremos, né? Portanto, para x maior ou igual a menos 7, menor ou igual a 2. Alguém não percebeu isso? Alguém não entendeu por que é crescente ali?
O Gustavo também já me falou ali que ela também é crescente nesse outro intervalo aqui, ó, que vai de 8 até 11. Observe, ó, quando o x vale 8, a imagem dele vale menos 3, é o extremo. E quando o x vai subindo, ó, até chegar em 11, a imagem dele chegou lá em cima, que é 4. Olha como cresceu, né? Saiu de um valor menos 3 e foi até um valor 4, positivo. Então, nesse intervalo que vai de 8 a 11, a minha função é crescente. Portanto, x maior ou igual a 8, menor ou igual a 11. Nesse intervalo, a minha função é crescente. Quando ela é decrescente? Menos 2 a 5? Menos 2 até 5, ó, no eixo x, então vai daqui até o 5 positivo. Se eu pegar os extremos, olha só, menos 2, a imagem dele lá em cima, ó, o início, era 2 positivo. Observe que o x vai subindo até chegar em 5. E quando ele chega nesse extremo aqui de 5, a imagem dele vem caindo, ó, até chegar em menos 3. Então, veja, a imagem saiu de 2 positivo e caiu até menos 3. Portanto, nesse intervalo que vai de menos 2 a 5, o meu gráfico é decrescente. Então, decrescente para x maior ou igual a menos 2. Então, veja o x, né? X maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 3. Nesse intervalo, a minha função é decrescente. Tem mais algum intervalo onde minha função é decrescente? Não. Não, né? Então vamos analisar agora onde ela é constante. Qual intervalo a minha função é constante? Menos 4 a menos 2? Isso. Nesse intervalo aqui de menos 4 a menos 2, ó, eu tenho uma imagem constante, sempre igual a 2, né? Quando x vale menos 4, o meu y vale 2. E quando x igual a menos 2, o meu y vale 2 positivo. Então, olha lá, ele se manteve constante nesse intervalo inteiro. Portanto, para x maior ou igual a menos 4, menor ou igual a menos 2. Ok? Nesse intervalo, ele é constante. Onde mais? Entre 5 e 8. Entre 5 e 8. Nesse intervalo em rosa aqui, entre 5 e 8, a minha imagem é constante para qualquer valor. Qualquer valor de x entre 5 e 8, a imagem será constante, sempre menos 3, ó. Sempre menos 3. Portanto, x maior ou igual a 5, menor ou igual a 8. E veja que pegamos o domínio, né? Começamos lá em menos 7 e analisamos cada intervalo até 11. Pegamos o domínio inteiro aí. Dúvidas? Nada? Tranquilinho? Nenhuma. Tranquilinho. Filipão? Quem quiser dar um print nessa tela, ficar como exemplo aí para colocar, fica à vontade. Tá? Mas essa aula está gravada, depois se precisar assistir novamente, ela vai ficar disponível e eu jogo ela sempre no YouTube também. Bom, um minutinho para vocês respirarem aí e vamos para a página 21. Razão entre grandezas de naturezas diferentes. Velocidade média. Já viram velocidade média em física? Já. Beleza, já vai facilitar. Já. Joia. Então não tem segredo aqui, né? Vamos lá, minha apostila tá. Aqui já foi. Já foi.
Página 21, razão entre grandezas de naturezas diferentes. Normalmente a razão, ela é dada entre grandezas de mesma natureza, né? Você está comparando lá a altura do Gustavo com a altura da Júlia, né? Ou seja, a altura, ambas são da mesma natureza, você coloca apenas na mesma unidade de medida, né? Metros ou centímetros, e aí você compara a altura dos dois. Mas existem alguns casos especiais onde a razão tem naturezas diferentes. A velocidade média, por exemplo, é dada por distância percorrida e o tempo. Veja que são dois valores que têm naturezas diferentes. Um é o espaço, né? Uma distância percorrida, que pode ser dada em metros, quilômetros, né? E outro é o tempo. Pode ser dado em segundos, minutos, horas, né? Ao fazer essa divisão, a gente une as duas unidades de medida. Por exemplo, distância percorrida em quilômetros. Distância percorrida em quilômetros. O tempo em horas. Ao dividir os dois valores, eu terei como resposta, então, quilômetros por hora. Esse tipo de unidade é importante que você observe, né? Se é quilômetro por hora, quilômetro por segundo, metros por segundo, ou seja, você está comparando duas grandezas diferentes, então você precisa unir as duas unidades de medida. Se a primeira estava em quilômetros, a segunda em hora, quilômetros por hora. Bom, isso vocês já devem saber, né? Vamos então direto para o exercício, sem perder muito tempo. Faça o exercício 1 para mim aí. É engraçado que eu vim na escola para evitar barulho em casa e o pessoal está falando aqui, não é uma praga. Em casa não tinha condições mais, é carteiro que vai, é tio, é vizinho, é cachorro. Aí eu falei, vou lá na escola, né? Aí chega aqui, o pessoal vem conversar do lado da janela. Ah, você tá na escola agora, Ronaldo? Eu vim. Em casa outro dia, cara, o carteiro chegou em casa, achei que ia derrubar a casa, né? Aí meu tio chegou, e ele chega chegando, né? Eu tô dando aula aqui e tal. Aí eu falei, não aguento mais, vou lá na escola. Tem mais algum professor aí que você, Ronaldo? Que eu saiba só do infantil. Mas estão em outra sala. Nossa. Eu vi. Sem contar que assim, aí eu mudei, né? Falei, eu tenho uma casa no centro, aí eu falei, eu vou pra lá que ninguém vai me achar, né? A casa tá vazia. Aí meu primo viu o carro parado, achou que eu tava fazendo alguma coisa errada lá e invadiu a casa para ver o que eu tava fazendo. E eu dando aula, que nem um besta lá. Aí eu falei, não tem jeito, vou lá na escola. Gente, quanto deu o exercício 1? 72 km por hora. 72 km por hora. Vamos lá calcular, então. Joana fez uma viagem de 504 km em 7 horas. Qual foi a velocidade média dela? Sem segredo, né? Velocidade média igual à distância percorrida, que é D. A distância foi 504 quilômetros. 504 quilômetros. Eu costumo já deixar a unidade de medida aqui para eu não errar no final. 504 quilômetros, 7 horas. 504 dividido por 7 dá 72. Então, olha lá, quilômetro dividido por hora, quilômetros por hora. 72 quilômetros por hora, minha velocidade média. Faço o exercício 2, o 3 e o 4. Ô, Ronaldo. Oi. Como transforma esse 1 hora e 15 em só horas? Divide 60 por 15? 15 por 60. 15 é uma fração, isso é uma ideia importante.
esse resultado aumenta 1 mais esse resultado Isso. dessa divisão? Essa fração aqui. Observe que 15 minutos é uma, para todo mundo agora, né? Que essa dúvida deve ser de todos. 15 minutos é uma fração de 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Aqui nós vamos comparar duas grandezas de mesma natureza. Ó, 15 minutos é uma fração de 1 hora. Então, ela é uma fração de 60 minutos. 15 sobre 60. Simplifica essa fração aqui, dá para dividir por 5, dá para dividir por 15, né? Em cima e embaixo. Por 15 em cima e embaixo vai dar 1/4. Portanto, 15 minutos é igual a 1/4 de hora. 1/4 de 1 hora, né? 1/4 de hora é 1/4 de 1 hora. Se você quisesse tirar a prova real, ó, 1/4 de 1 hora, 1/4 de 60 minutos. 60 dividido por 4 dá 15. Né? 15 minutos. 1/4 de 60 minutos, 15 minutos. Portanto, os 15 minutos é 1/4 de hora. Aí pode dividir 1/4? Isso, você tem 1 hora mais 1/4 de hora. Você tem aqui uma fração mista, né? 1 mais 1/4. Transforma numa fração imprópria. Entendeu? O seu tempo gasto foi 1 hora mais 1/4 de hora. Qual a fração que dá, né? 1 mais 1/4. 1 mais 1/4, você transforma num número, uma fração imprópria. Aqui, 1 vezes 4, 4, mais 1, 5. 5/4 de hora. Então, o seu tempo gasto foi de 5/4 de 1 hora. 1 hora e 15 minutos. Aí você vai dividir por 5/4. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Estou transformando aquele 1 hora e 15 minutos em horas, né? Então, eu tenho 1 hora mais 1/4 de hora. 1 mais 1/4 é 5/4. Né? Portanto, 1 hora e 15 minutos é igual a 5/4 de 1 hora. É o seu tempo gasto. Ronaldo, até essa parte eu entendi, mas depois como que faz velocidade média? Velocidade média, vou calcular aqui em cima, tá? Velocidade média igual a distância sobre o tempo. A distância foi 85 quilômetros. 85 quilômetros. O meu tempo, 5/4 de hora. Então, você vai dividir 85 dividido por 5/4. 85 dividido por 5/4. Como que é a divisão entre frações? Coloca um embaixo e multiplica em cruz, não é? Eu inverto isso, né? Mantém o primeiro, troca a operação de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Era 5 sobre 4, fica 4 sobre 5. Aí agora a multiplicação você já sabe fazer, né? Ronaldo, Oi? Entendi. Beleza? dá pra fazer por regra de 3 também? Regra de 3, 85 quilômetros. Como você montaria? Não, o tempo. Hã? O tempo. Não, Eu não consigo ver a regra de 3 aqui. tipo, eu acho que eu fiz errado, então. Eu coloquei assim,
60 minutos é tipo 1 hora, entendeu? Ah, tá. Aí 75 minutos é X, Sim. tá certo? Ó, 1 hora, 60 minutos. 75 minutos vai ser X. Você vai achar a fração de hora também. É para você chegar em 5 quartos. Ah, é que eu coloquei em decimal. Ah, você colocou em decimal. Deixa eu ver na calculadora quanto deu. 75 dividido por 60. Ah, você colocou 1,25. Aqui, ó, você poderia sair direto aqui assim também, ó. 60x igual a 75. X igual a 75 dividido por 60. Dividido por 60. Ao simplificar essa fração, você vai chegar em 5 quartos. Você chega em 5 quartos do mesmo jeito. Ok? É que eu acho mais fácil fazer com decimal do que fazer O decimal também. Também é outra maneira de fazer. Vai dar 1,25. X igual a 1,25. Aí você vai pegar os 85 e dividir por 1,25. Entendeu? Velocidade média. Distância sobre o tempo. 85 quilômetros dividido por 1,25 horas. 85 aí você multiplica por 100, né? Se você for fazer na mão, para eliminar a vírgula. E 85 dividido por 1,25 vai dar 68 quilômetros por hora, que é a mesma conta. Então, gente, já são duas formas de resolver o problema. Cada um resolve do jeito que achar mais fácil. Eu, como professor, eu não fico aqui dizendo o jeito que você tem que fazer. Eu apenas mostro alguns caminhos. Eu costumo resolver com fração. Eu costumo com fração. Então, só para finalizar ali... Aqui você pode simplificar a fração. 85 dividido por 5. 17. 17 vezes 4, 68 km por hora. Ok? Quem seguiu o jeito da Lívia... Chegou em 1,25, 85 dividido por 1,25 dá 68 também, tá bom? O importante é você conseguir fazer as transformações. Dúvidas? Não. Beleza? Então deixem aí e resolvam do jeito que vocês acharem melhor. Felipão, tranquilo? Deixa eu fazer a chamada, ver se está todo mundo aqui. Quando vocês vão fazendo o exercício 3 e 4 aí. Ele vai fazer a chamada. Vou falar da tarefinha com vocês, a tarefinha da apostila suplementar, na página 24, 25, exercício 7. É uma situação problema com algumas alternativas ali, algumas alíneas ali, né? A, B, C, D e F. Você vai falar, nossa, mas quanto ali, né? É que, na verdade,
é um exercício só, em que você vai, ele vai te direcionar para ir construindo a ideia de lei de formação, né? Numa das aulas anteriores, a gente fez um estudo ali de como criar, né, a lei de formação de uma função. E esse exercício ele vem nessa linha de te ajudar nesse aspecto aqui. Ele vai passo a passo. Você vai pegar o problema, você vai resolver o item A, aí você vai resolver o item B, aí do item A e item B já vai te direcionar para você entender a lei de formação. Aí no item C já vai sair a lei de formação aí. Aí você só usa essa lei de formação para resolver o item D, E e F. Tá? Então, vocês têm até sexta-feira para fazer. Vai dar uma certa bugada um pouquinho na cabeça, vai ter que pensar um pouquinho. Não é um exercício mecânico que você sai calculando rapidamente. Tem que pensar um pouquinho aí. Sugiro que faça com algum colega, para vocês irem trocando ideia. E qualquer dúvida, vocês enviem para mim aí que eu ajudo. Tá? Então, exercício 7, apostila suplementar, página 24 e 25. Bom, vamos voltar lá na página 24, exercício 3. 24 não, né? É 22. 22. Densidade demográfica, vocês já viram em geografia? Já. Beleza, vai facilitar também. Bom, no exercício 3, uma viagem de ônibus durou 6 horas e 20 minutos. 6 horas e 20 minutos. Se esse ônibus viajou uma velocidade média de 60 km por hora, qual foi a distância percorrida? Como que eu vou transformar esse 20 minutos aí em horas? Como que eu vou transformar aqueles 20 minutos em horas? Divide por 60. 20 por 60. Divide por 60. Né? Tem até um meme que fizeram com Einstein lá, dizendo que queria que meus minutos com você fossem horas. Né? Aí ele fala, pô, divide por 60. Então, é só você pegar aqueles 20 minutos ali, vou fazer aqui embaixo, 20 minutos de 60. É uma fração de uma hora, né? E aqui, 2/6, que vai dar 1/3. Portanto, 20 minutos é 1/3 de hora. Transformar em decimal aqui, Lívia, nem sempre é tão vantajoso, porque 1/3 é uma dízima, tá? Então, tem um pouco de cuidado aqui ao transformar em decimal, porque ele é uma dízima. Então, eu tenho 6 horas, deixa eu fazer aqui, 6 horas mais 1/3 de hora. Somar 6 mais 1/3, denominador é o mesmo, 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Portanto, 6 horas mais 20 minutos, em fração, são 19/3 de uma hora. 19/3 de uma hora. Bom, velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Ele informou para mim o tempo e informou a velocidade média. 60, que é a minha velocidade média, igual a distância que eu quero descobrir, dividido pelo tempo, que é 19/3. Que é 19/3. É uma equação do primeiro grau. Esse 19/3 que estava dividindo, ele passa para o lado de lá multiplicando. Então, o D vai ficar sozinho, que é a minha variável, e eu tenho 60 vezes 19/3. Então, lá, princípio da equação do primeiro grau, né? O 19/3 estava dividindo a variável D, a operação inversa, quando ele passa para o lado de lá, ele vai multiplicando. Então, 60 vezes 19/3. Multiplicação entre frações, quem tem dificuldade, vem aqui
e tem o denominador 1 aqui embaixo, faz de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Mas eu já acho que você já tem condições de perceber que o 60 e o 3 aqui dá para simplificar. Dá 20, né? Portanto, a minha distância é igual a 20 vezes 19, que dá 380 quilômetros. 380 quilômetros. Dúvidas? Nenhuma. Não? Então, vamos fazer o exercício 4 aí. Quintino, tranquilo no exercício 3 aí? Lívia? Ana Clara? Você fez aí por decimal, Lívia? Não, eu só fiz por fração porque eu não ia calcular 6 horas e 20 minutos numa regra de 3. É mais complicado. Fez bem. O que eu acho legal é saber enxergar de várias maneiras. Aí você usa a estratégia para ver qual é melhor naquele momento. Né? A sua estratégia no exercício 2 era melhor, no exercício 2 era melhor que a minha. Eu nem tinha pensado ali em transformar em decimal. E era mais interessante que o cálculo, achei que era mais fácil depois no final. Mas no terceiro, já em fração, já é uma estratégia melhor. Bom, vamos para o 4. Um avião decolou às 8 horas e pousou às 8h45. Sabendo que esse avião percorreu uma distância de 300 quilômetros, qual foi a velocidade média em quilômetros por hora desenvolvida por esse avião? Distância 300, o tempo 45, né? Eu preciso saber, como ele quer em quilômetros por hora, eu preciso transformar esses 45 minutos em horas. 45 minutos é uma fração de uma hora. 45 de 60. Simplificando 45 e 60, quanto dá? Por 15, né, em cima e embaixo, vai dar 3 quartos. Portanto, 45 é 3 quartos de hora. 3 quartos de uma hora. Bom? Então, velocidade média, que é o que eu quero, é igual aos 300 quilômetros, que é a minha distância percorrida, dividido por 3 quartos. 3 quartos. Divisão, 300 dividido por 3 quartos. Divisão entre frações, né? Por que entre frações? Porque embaixo do 300 ali, eu tenho o número 1, né? Então, é divisão entre frações. O que eu faço? Conservo o primeiro, ou multiplico em cruz ali, tá? Mas eu costumo fazer assim, conservo o primeiro, troco a operação para multiplicação e inverto a segunda fração, 4/3. Ok? 4/3. Aí aqui, na dúvida, multiplicação de frações, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Depois você simplifica no final. Mas já dá para perceber ali que o 300 e o 3 são divisíveis, né? Aqui dá 100. 100 vezes 4, 400. Cuidado com a unidade de medida, velocidade média, quilômetros por hora. Dúvidas? Nenhuma. Tranquilinho? Quem está mandando obrigado aqui? Ah, tá. Dá tempo da gente pensar um pouquinho sobre densidade demográfica.
Como vocês já sabem densidade demográfica, gente, eu não vou bater tanto nessa tecla aqui, só um pouquinho. Vocês já viram lá com o Matheus, é o Matheus que é o professor de vocês, né? Geografia? Mas não lembro de ter visto com ele. A gente viu com o Fábio ano passado. Com o Fábio? Tá, então vamos discutir um pouquinho. Normalmente, didaticamente, é chato quando o professor às vezes fica lendo o texto. Você chegar assim, o professor está lendo um texto, didaticamente é um terror. Mas às vezes é importante a gente ler certos textos. Por quê? No caso aqui é um texto de um jornal importante, uma matéria importante, e aqui vai trazendo para o aluno a capacidade dele de ler um artigo e de começar a analisar criticamente as informações daquele artigo. E criticamente não é ficar lá chato criticando o negócio, é analisar raciocinando, né, dentro daquelas informações ali. E se você não desenvolver isso na escola, você vai desenvolver onde, né? Então eu acho que às vezes é preciso fazer algumas leituras e fazer algumas observações aqui. Bom, primeiro vamos ver aqui o que é densidade demográfica. Densidade demográfica é a divisão também de duas grandezas de naturezas diferentes. Então, veja que a densidade demográfica é o resultado da divisão do número de habitantes pela área em quilômetros quadrados, né? Você pode também colocar por metro quadrado, tal, unidade de medida vai de acordo com a situação. Então, veja que eu tenho a divisão de naturezas diferentes ali. Número de habitantes é uma grandeza numérica. E área é um cálculo de medida de área, né? São naturezas completamente diferentes. Então, densidade demográfica é o resultado dessas duas grandezas. Total de habitantes pelo espaço que ele ocupa. Total de habitantes pelo espaço que ele ocupa. Ele tem ali, que essa população esteja distribuída uniformemente. Né? Ou seja, como se algo fosse uma divisão ali uniforme, todo mundo bonitinho e tal. Mas na prática não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Um exemplo grande de como as pessoas confundem densidade demográfica aconteceu no início da pandemia, onde teve uma divisão muito grande entre pessoas que começaram a fazer cálculos de densidade, dizendo que a densidade demográfica do Brasil, por exemplo, era menor do que a densidade demográfica da Itália e tal. Por quê? Pegaram o total de população da Itália, dividiu pela área do país e pegou a do Brasil e deu uma densidade menor. Legal, aparentemente está correto o cálculo, mas na prática não está. Por que não está? Porque a população brasileira não é dividida uniformemente. Existem concentrações populacionais. Todo mundo sabe que a região sul e sudeste tem muito mais gente do que no norte. Então, você tem que fazer uma densidade demográfica para o sul, para o sudeste, ou regional, né? Você pode fazer também a densidade demográfica do litoral brasileiro, é completamente diferente do resto do país. Tem muito mais gente morando no litoral. Se você pegar, por exemplo, densidade demográfica de São Paulo, ela é completamente diferente da nossa aqui. Né? Tanto é que São Paulo não consegue construir casas mais, é só prédios. Porque numa região onde morava 50 pessoas, antigamente, lá em 1950, morava 50 pessoas numa quadra ali, né? Numa rua. Hoje mora 5 mil, porque tem prédios. Então a densidade demográfica modificou. Se você vai na favela, a densidade demográfica lá é diferente. Você tem uma quantidade de pessoas morando concentrada num espaço, que você pode calcular ali o espaço da favela, né, aquele espaço demográfico ali, em quilômetros quadrados, e vai ver que a densidade demográfica lá é diferente da nossa. Então, você não pode jogar uma densidade única para o Brasil se cada espaço tem um valor diferente, tem um cálculo diferente. Então, quando você generaliza, você está cometendo um grande erro matemático, um grande erro estatístico aí, tá? Então, feita essa ideia inicial aqui, antes de calcularmos densidade demográfica, nesse finalzinho de aula aqui, eu gostaria que vocês retomassem comigo a ideia de cálculo percentual
aumento percentual que nós vimos no semestre passado. Então, olha essa matéria do IBGE. São Paulo tem 12,107 milhões de habitantes, ou seja, 12 milhões e 107 mil habitantes aproximadamente, 12,107 milhões. E cresce abaixo da média do país. Vamos ver, o município de São Paulo tem lá os 12 milhões de habitantes, o mais populoso do país, segundo estimativas divulgadas nesta quarta-feira 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. É o instituto que faz a pesquisa, né? O resultado representa um crescimento de 0,57% em relação ao ano anterior. Quero que vocês me ajudem a calcular, então, se esse ano eu tenho 12,107 milhões de habitantes, isso representa um aumento de 0,57%, quanto que eu tinha ano passado? Quantos habitantes São Paulo tinha ano passado, antes desse aumento? Alguém tem alguma ideia de como eu faço esse cálculo? Não quero a resposta agora, que o cálculo é grande, né? Mas eu quero um caminho. O que, Ronaldo? Hoje em São Paulo eu tenho 12,107 milhões de habitantes. Hoje, né, pela matéria. Isso representa um aumento de 0,57% em relação ao ano passado. Então eu quero saber quantos habitantes São Paulo tinha ano passado. Como que eu consigo fazer essa conta? Divide por 0,57. Quase. Lívia, dá para fazer por regra de 3. Já que você gosta de regra de 3, dá para fazer por regra de 3. Ou você gosta também dessa ideia da Quintino de fazer a divisão direto aí. Só errou o dividendo aí, que você colocou um valor equivocado. Coloca X igual a 100%. Isso. E 12,107 milhões igual a 1,57. Vamos lá, vamos só ajustar essas unidades aí. Você colocou X, que eram os habitantes do ano passado. Certo? 100%. Então, quantos habitantes tínhamos ano passado em São Paulo? X. Esse X era o meu 100%. Concorda? É isso que você falou para mim, né? Isso. Beleza. Aí, esse ano, eu tenho os 12,107 milhões de habitantes, que já é o aumento. Esse aumento representa quantos por cento? Ou seja, eu continuo tendo os habitantes do ano passado, que era o 100%, mais o 0,57%. Observe que esses 12 milhões respondem por 100% que eu tinha no passado, mais o 0,57%. Portanto, esses 12 milhões e 107 mil aí correspondem a 100,57%. Entendeu? Entendi. Gente me ligando aqui, eu não posso entender. Então, 100,57% depois do aumento, né? A minha população do ano passado, que era X, era 100%. A minha população atual, 12,107, é 100,57%. Beleza? Agora a regra de 3 multiplica em cruz. Uma outra maneira de você fazer isso era o aumento percentual que nós estudamos no semestre passado.
eu tenho que o 0,57%, se eu transformá-lo em decimal, é dividir por 100, né? 0,57 dividido por 100. Aí anda duas casas, 57. Então, decimal, o 0,57% corresponde a 0,0057. Aumento percentual, a gente acrescenta o 100%. O 100% em número decimal é 1. Então, 1 mais 0,0057. É assim que aparece em planilhas de dados, tá bom? Planilhas de dados vai aparecer como um número decimal. Portanto, meu aumento percentual é de 1,0057. Ou seja, 1, que é o 100%, mais o 0,57%. Em número decimal dá 1,0057. Beleza? Eu não vou terminar os cálculos aqui, que não vai dar tempo. Estou só mostrando os caminhos para vocês. Bom, para eu calcular o aumento, eu faço o seguinte, que o meu valor atual, que é um número maior do que o do ano passado, né, 12,107, né, 12,107, isso. Dividido pela quantidade de população que eu tinha no passado, vai resultar nesse aumento percentual de 1,0057. Né? Esse 12,107 milhões é 1,0057 maior do que a população do ano passado. Como é uma equação do primeiro grau, você vai ficar com a seguinte conta. X é igual a 1,0057 dividido por 12,107. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não, não fiz não. Inverti. Onde que eu tirei isso? 12,107 dividido por 1,0057. Só para a gente finalizar aqui, quem puder fazer na calculadora, 12,107 dividido por 1,0057. Dá 12.038. Portanto, a população do ano passado era 12.038.000 habitantes. E atualmente, 12.107.000 habitantes. Tá? Quem tiver aí, depois quiser tentar, pela regra de 3, é mais fácil, às vezes, de entender do que com números decimais. Porém, os números decimais é o que aparece em tabelas de análise. Sempre que aparecer, vai aparecer como números decimais. Tá? Mas tem aquela regrinha de 3 que eu deixei, depois, na hora que você calcular, quem quiser aí, vai chegar nesse mesmo resultado de 12,038 milhões de habitantes. Tá bom? Então, eu só quis retomar isso com vocês para a gente ir analisando um pouquinho os números dentro de uma matéria de jornal, para, de repente, a gente conseguir fazer algumas análises mais específicas dentro daquilo que seja necessário. Beleza, pessoal? Tranquilo por hoje? Tranquilo. Tranquilo. Quem quiser depois, faça aquele cálculo com a regra de 3, manda para mim, para eu dar uma olhada como que você fez aí, se está bonitinho, se está correto. A regra de 3 às vezes ajuda bem nesse tipo de coisa. Gente, obrigado pela atenção de vocês.
Até amanhã, então, e a tarefinha até sexta-feira. Falou, Ronaldo. Ronaldo. Tchau, tchau. Tchau, Ronaldo. Tchau. Tchau, tchau.